Fala, queridos, boa tarde a todos. Desde já agradeço a visita em nosso canal, aqui Jair Santos. Que a paz de Deus esteja com todos. Hoje a participação no nosso canal é com o nosso companheiro Richard Vasco, preleitor. Meu amigo, como vai o senhor? Bom, Jair, a paz do Senhor Jesus, vou bem, graças a Deus. Já quero estar agradecendo aí pela oportunidade, é um privilégio estar participando desse podcast juntamente com o irmão e com todos que nos acompanham nesse momento. Legal. Hoje o abraço vai para Alexandre Rocha, que mora na cidade de Montemor, São Paulo. Um abraço também para Neto Raimundo, que mora na cidade de Salvador, Bahia. Meus amigos, o sorteio do brinde continua ainda, viu? Hoje eu esqueci as camisetas, que é uma masculina e uma feminina. Então vai lá, se inscreve no nosso canal, escolha o número de 1 a 300. Quando bater 1000 inscritos, a gente vai fazer o sorteio das camisetas. Se quiser dar uma olhada nas camisetas, você pode ver no programa anterior. Então é mais ou menos isso. E cuidado também para não escolher o mesmo número que já escolheram, entendeu? De 1 a 300, mais números diferentes. Só dá um verificado nos 3 programas atrás, mais ou menos. Meu amigo Richard, chegando ao fim da caminhada de Elias e Eliseu, Eliseu pediu que haja porção do Espírito Santo do Senhor sobre ele. Elias disse: coisa dura me pediste. Por que essa frase de Elias? Bom, Jair, é uma pergunta muito boa, muito interessante também, até porque, se tratando de Elias, uma das maiores referências dentro da Bíblia Sagrada e principalmente do ministério profético. É interessante porque o ministério profético, apesar de iniciar com Samuel, ele vai ter um destaque maior ali, sem dúvidas, na vida de Elias. Elias é uma referência aos profetas, tanto que quando a Bíblia vai mencionar, o próprio Jesus vai dizer que eles tinham Elias e Moisés, na verdade estava apontando para Elias como o ministério profético e Moisés como a lei. E claro, como todo bom professor, como todo bom homem que foi levantado da parte de Deus, ele tem também uma grande responsabilidade, não só deixar um legado, mas um sucessor para dar continuidade no trabalho que foi iniciado. E Eliseu serviu ali o senhor dele, sendo Elias, e no final da jornada, quando já estava prestes a ser viver o seu último período aqui na terra, ele permite com que o moço que caminhava com ele fizesse um pedido, e o desejo foi que ele tivesse uma porção dobrada. Claro que, se tratando do ministério do profeta Elias, era algo muito grande mesmo, porque desejar viver um ministério ainda maior, com mais intensidade, não é para qualquer um, principalmente se tratando da grande referência que Elias era. Apesar de ser o tisbita, vindo de uma cidade não tão mencionada na Bíblia Sagrada, foi um homem que, sem dúvidas, marcou a sua geração, e através do seu ministério, hoje nós também somos edificados de tanta vivência, de tanto poder e tanta graça. E quando se trata de um desejo desse, de porção dobrada de alguém que era uma referência tão grande, com certeza é uma coisa dura e difícil para se pedir. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele é abundantemente mais, e ele pode entregar algo maior ainda. Tanto que o próprio Cristo nos deixa claro que aquele que crê na palavra, aquele que vive em abundância o ministério, ele tem a oportunidade de realizar coisas maiores ainda do que ele realizou nesses 3 anos e meio de ministério também terreno. Não sei se fui bem claro, mas tenho certeza que o desejo de Eliseu é viver um ministério tão intenso quanto o do seu líder Elias. Legal, show de bola. E Eliseu era aquele amigo meio que chato, aquele companheiro meio que chato assim, entre aspas, Porque todo lugar que Elias ia, ele queria estar junto, queria estar do lado. Já estava meio que desconfiado que Elias ia partir a qualquer momento. É muito interessante ter tocado nesse detalhe, porque eu vejo que toda pessoa que tem um desejo de crescer, de desenvolver, ele precisa reconhecer quais são as pessoas que Deus permite chegar ao seu lado, o seu mentor. Então Eliseu viu em Elias um mentor, viu em Elias alguém que iria agregar na vida dele. E isso, sem dúvida, é um grande ensinamento para todos nós. Porque eu aprendi algo que, se nós estivermos assentados em uma mesa, onde nós somos o maior, com todo respeito, mas somos a pessoa mais inteligente da mesa, o que tem mais conhecimento, mais estrutura, nós estamos na mesa errada. Porque a mesa correta para nós é a mesa onde nós podemos aprender. Então, se aproximar de pessoas que têm mais experiência que nós, se aproximar de pessoas que têm mais estrutura, mais conhecimento, é fundamental para quem deseja crescer e é inconformado com o raso, onde muitas pessoas acabam parando e achando que ali é o máximo do ministério. Legal, é mais ou menos isso. Meu amigo, qual a mensagem para essa tarde?
Bom, a mensagem que Deus colocou no meu coração tem até um pouco a ver com a realidade de Elias. Mas eu quero abordar um outro homem, um personagem sem dúvida de grande referência na Bíblia Sagrada, e o último profeta do Antigo Testamento, que é João Batista. A Bíblia fala que João Batista crescia e se robustecia nos desertos até o dia de ser apresentado em Israel. E observando para a vida de João Batista, quem foi João Batista? Com uma participação simplória aqui da minha parte, relatando um pouco sobre a vida de João Batista. A Bíblia fala que além de ser primo, direto aí do próprio Cristo, por ser filho de Maria e Maria sendo irmã de Isabel, ele não foi somente um parente próximo, mas ele também foi o precursor, aquele que preparou o caminho para que Cristo viesse e ministrasse, cumprisse o seu ministério. E o próprio Jesus, dando o testemunho de João Batista, vai dizer que, nascido de mulher, não existe um outro maior do que João. Ou seja, João Batista, sem dúvidas, foi um dos maiores homens que pisou nessa terra depois de Jesus Cristo. Então, olhando para o ministério de João Batista, olhando como que foi todo o contexto do seu nascimento, sabendo que foi através da oração, da vida de oração do seu pai Zacarias e da sua mãe Isabel, que Deus permitiu com que essa família fosse agraciada com este bebê que veio para cumprir o ministério único. E é interessante também que a pergunta introdutória foi sobre Elias, e eu destaquei que o ministério profético iniciou em Samuel, mas ele se encerra, o ministério profético como ofício se encerra em João Batista. Então João Batista é sem dúvida uma das maiores referências dentro da Bíblia Sagrada. Só que o que eu quero trazer de contexto para que neste momento nós podemos refletir. A Bíblia fala que ele cresceu, ele se robusteceu nos desertos, até que chegasse o dia dele ser apresentado em Israel. Observando para esse texto, o que eu posso aprender como lição? Olhando para a história de um homem que viveu uma chamada muito intensa da parte de Deus, e sem dúvidas um ministério único. João Batista, ele entendeu o projeto de Deus para a sua vida. A Bíblia fala, como eu disse, que o lugar de desenvolvimento do ministério de João Batista não foi em um palácio, não foi nos ambientes mais favoráveis, mas foi nos desertos. Alguns vão falar que ele foi criado com os essênios e tal, mas eu não quero me ater nisso. O que eu quero trazer como base é o tempo de Deus para a nossa vida. Eu acredito que a grande maturidade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que é alguém que recebeu uma vocação, um ministério, não dado pelos homens, mas um ministério dado da parte de Deus. O primeiro passo que nós precisamos compreender é o tempo de Deus para a nossa vida. Porque por mais que o ministério de João Batista foi um ministério sobrenatural, com muita autoridade, marcado pela presença de Deus, com situações únicas, onde foi um homem que teve o privilégio de fazer parte do batismo do próprio Cristo. Então o ministério de João Batista sem dúvidas é um destaque, é uma referência. Mas todo ministério ele não começa no alto. O ministério ele começa em um período de tempo de desenvolvimento. E às vezes as pessoas acreditam assim, poxa, tal pessoa está vivendo um ministério maravilhoso e Deus também fez uma promessa para a minha vida, mas quando isso vai se tornar uma realidade? Porque às vezes a gente olha para o cenário que nós estamos vivendo e a gente se depara com um deserto. E de repente alguém chega do lado e diz, bom, o ambiente que o rapaz está, o ambiente que essa moça está, o ambiente que este irmão está, não é um ambiente onde pode vir alguma coisa boa. Tanto que o próprio Cristo, quando foi mencionado que era de Nazaré, que era da Galileia, que era de uma região dos gentios, foi menosprezado. Por quê? Porque Nazaré nada mais e nada menos, com todo o respeito, aqui eu peço licença para a palavra, mas era conhecido como uma favela, um lugar precário, onde não tinha uma condição financeira boa. Mas a Bíblia fala que Cristo veio de lá, nasceu, desenvolveu o seu ministério em um lugar onde ninguém esperava que pudesse vir um grande profeta. E o que eu quero aplicar para a sua vida e para a minha vida? Nós que temos confiança de ter uma chamada de Deus, eu não quero que você prenda a sua vida achando que a chamada de Deus na sua vida não pode se cumprir por causa da realidade que você está vivendo hoje. Porque talvez você está enfrentando um deserto, talvez você está se desenvolvendo em um lugar e talvez se lembrando, poxa, mas Deus me fez promessa. É interessante porque no nascimento de João Batista, Deus deixou por inúmeras vezes detalhes de que ele seria um grande profeta de Deus. Alguém que o seu nascimento já anunciava o nascimento de uma grande referência.
Só que eu imagino que durante esse período que ele estava no deserto desenvolvendo, talvez a sociedade ali da Judéia se perguntasse: e aquele rapaz que o seu nascimento foi milagroso, o seu pai teve a sua fala travada ali por 9 meses durante a gestação? A Bíblia fala que Zacarias ficou mudo. Mas no dia do menino ser apresentado, né, cumpriu o ofício que era normal, o 8º dia ele era apresentado, era mencionado o nome, fazia-se a circuncisão no menino judeu, e a Bíblia fala que naquele dia foi destravada a língua do seu pai, todo mundo se surpreendeu, porque viu que não era qualquer criança que estava nascendo, era alguém que veio da parte de Deus e com uma grande chamada. Só que durante um período da sua vida, ele passou escondido da multidão, ele passou longe do palácio, ele passou longe do templo. E talvez alguém poderia se perguntar: onde está aquele rapaz que recebeu a chamada, que recebeu a promessa, que Deus falou que era na vida dele? Talvez a sociedade poderia se lembrar e dizer: poxa, eu até pensei que seria uma grande promessa, eu até pensei que seria uma grande referência, mas parece que se apagou, porque as pessoas estão muito presas no momento. Mas o que nós precisamos ter é discernimento para respeitar o tempo de Deus na nossa vida. Se João Batista tivesse preso no tempo presente, talvez ele iria desacreditar que Deus havia um ministério para a vida dele. Mas a Bíblia fala que ele cresceu, ele se desenvolveu no meio do deserto. E cá para nós, irmão, ninguém quer crescer e se desenvolver em um deserto. Porque o deserto é conhecido como casa da serpente, é um lugar hostil, é um lugar onde não tem o melhor conforto, o melhor aconchego. Mas saiba de uma coisa: um homem de Deus e uma mulher de Deus, ele cresce aonde Deus o plantou. O deserto, para João Batista, não se tornou simplesmente uma casa da serpente, não. Foi um lugar onde Deus estava forjando, preparando ele para aquilo que Deus tem. E nós precisamos compreender que o Espírito Santo não erra o endereço, não erra a promessa. Deus nunca errou quando disse que João Batista seria uma promessa dele a se cumprir na terra, que João Batista seria o precursor, que João Batista seria uma grande referência. As pessoas se prendem no momento, mas o homem de Deus precisa entender o discernimento. Tanto é que, voltando para a pergunta introdutória, que foi a respeito de Elias, a Bíblia fala que o tisbita se apresentou até Acabe, que era rei de Israel, e que estava vivendo uma profanação no momento atual da sua vida, onde se casou com uma mulher profana e não estava honrando as coisas de Deus. E a Bíblia fala que Elias era um homem reto, temente a Deus, e se apresenta e repreende as atitudes de Acabe. E a Bíblia fala que ele libera uma palavra que durante 3 anos e meio, não haveria chuva em Israel, e aquela palavra se cumpre. Só que depois dele liberar aquela palavra, a Bíblia fala que ele precisa ir para o Querite. Ele vai beber ali do riacho, daquele ambiente onde Deus preparou. A Bíblia fala que ele é alimentado por corvo. Alguns vão dizer que é aproximadamente 1 ano ele fica ali. Depois que o Querite se seca, a Bíblia fala que Deus tem outro projeto para a vida dele. Pede para que ele fosse direcionado a uma outra região. Deus havia preparado uma pobre viúva para sustentar ele. E ele fica aproximadamente 2 anos, se cumprindo o total aí entre 3 anos e meio do seu ministério profético, da sua palavra lançada, que não haveria chuva. E talvez se ele olhasse para o cenário que ele estava, ele poderia se frustrar, porque um homem de Deus, que liberou uma palavra de Deus, estava enfrentando também o processo de sequidão. O que eu aprendo? Todo homem de Deus, ele precisa estar preparado para viver aquilo que ele prega. Quando Elias pregou e liberou a palavra que 3 anos e meio, durante o período, não haveria chuva, ele também estava preparado para passar por aquele processo. Porque a gente não só prega, a gente vive aquilo que a gente prega. Só que o interessante é que Deus teve um tempo para ele no Querite, teve um tempo para ele na casa da viúva, até se terminar, se findar o processo, ele se apresentar e vir uma abundante chuva. O que nós precisamos ter, e o que eu quero centralizar como foco dessa pequena reflexão, é respeitar o tempo de Deus para a sua história. Respeitar o tempo de Deus para a sua vida. Você pode estar passando pelo Querite, pode estar passando pela casa da viúva, ou você pode estar como João Batista, desenvolvendo o seu ministério em um deserto. E às vezes olhando para outras pessoas, como o próprio texto, Lucas vai dizer que Anás e Caifás eram um sumo sacerdote. Na verdade, Lucas estava denunciando, porque não poderia haver 2 sumos sacerdotes, precisava ter somente um. Mas o que Lucas estava dizendo é que o sacerdócio estava corrompido.
Mas o que a Bíblia fala é que, na verdade, o Espírito Santo não foi dentro do templo de Jerusalém, não foi dentro do palácio buscar os sumos sacerdotes. Apesar de Anás e Caifás ocupar a cadeira sacerdotal, a Bíblia fala que o Espírito Santo foi no deserto buscar João Batista. O que isso significa? Algumas cadeiras estão ocupadas por Anás e Caifás. E às vezes as pessoas aplaudindo Anás e Caifás, mesmo eles estando em desobediência com a palavra de Deus. E talvez você está vivendo um período frustrante aparentemente na sua história. Você está passando por um deserto e vendo pessoas que brincam com o Evangelho, desfrutando de ambientes e de lugares que, é óbvio, não era para se estar. Só que saiba de uma coisa, aqui na terra as pessoas estão presas no que as pessoas podem oferecer de modo material. Só que o Espírito Santo ele não se corrompe com as coisas terreno e material. Então o Espírito Santo foi no deserto buscar quem de fato era o sacerdote para aquele momento. Então a reflexão que eu trago para o dia de hoje, para este momento, é que você entenda que o deserto que você vive, o deserto que eu vivo, o deserto que o irmão Jair vive, que nós vivemos, é preparação para aquilo que Deus tem para a nossa vida. É um momento onde Deus está forjando e nos preparando. Porque o início do ministério ele foi preparado no deserto, ele cresceu, ele se robusteceu, até que, existe um até que, preparado de Deus para a sua história e para a minha história. Até chegar o momento onde Deus nos apresenta a quem Ele deseja nos apresentar. Eu acredito que este é o grande foco, irmão Jair, de uma maturidade espiritual. É quando nós conseguimos respeitar e entender os processos de Deus para a nossa vida. Então, se você entende que tem uma chamada de Deus na sua vida, como eu acredito que Deus tem uma chamada para você, respeite, aceite o processo e o tempo de Deus. Deus não errou quando liberou a palavra. Números 23:19 é um verso que eu gosto muito, que diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele falaria e não cumpriria? Então o nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus justo, que o que Ele promete, Ele cumpre. E é interessante que a palavra de Deus ela não está limitada em pessoas ou em ambiente. Deus faz aonde Ele quer, a hora que Ele quer, porque o tempo é dEle e Ele é o Senhor de todas as coisas. Fica com essa reflexão e eu tenho certeza que Deus ele tem algo muito grande para a sua vida. Amém? É isso, irmão Jair. Amém, Richard. Boa palavra, amigo. Que Deus abençoe grandemente. Richard Vasco, preletor, congrega na de Belém, Jardim Esmeraldinas, Campinas, São Paulo. Reside no Jardim São Gabriel, Campinas, São Paulo. Meu amigo, quer deixar seu contato para pregar nas igrejas aí? Pode ser. Eu acredito que fica mais fácil, de repente, se você quiser me procurar pelo Instagram, é Richard Vasco. Colocou Richard Vasco, Richard com Y no final, não vai ter erro. O contato é o 19 991 13 30 37. Será um prazer estar cooperando com vocês. Agradecer, primeiramente a Deus pelo privilégio, Mojair, e pela oportunidade que foi cedida de estarmos aqui participando desse lindo podcast. Mas quero também deixar um abraço para o meu pastor Jaderson, para a congregação do Jardim Esmeraldina, que sem dúvidas é um grande combustível para o meu ministério, onde eu tenho amigos e irmãos que muito me incentivam a viver a chamada da parte de Deus. Então fica aqui o meu agradecimento, família, ao apoio de todos os amigos e os irmãos que oram e intercedem por nós. Amém? Legal. Meus amigos, também quero registrar aqui também, tá? Desejar um Feliz Natal para todos, um ótimo ano novo. Que Deus abençoe grandemente, viu? Esse ano eu só tenho a agradecer. E se eu cheguei até hoje aqui foi pela graça de Deus, viu? Eu pensei que esse Natal, esse ano ia chegar. Tudo pelo acidente, apesar do acidente foi bem produtivo esse ano, fiquei 5 meses afastado. Eu quero mandar um abraço também especial para a minha congregação, o Mauro Marcondes, que oraram, que me ajudaram de qualquer forma. Que Deus abençoe vocês grandemente, viu? Então, é mais ou menos isso. Deus é repetitivo, mas Deus ele tem um propósito em tudo. Às vezes a gente não consegue entender, então é mais ou menos isso. E ano que vem vamos estar juntos mais uma vez pela graça de Deus aí. Talvez ainda esteja mais uma gravação desse ano, se Deus quiser. Sabe que final de ano é meio complicado com viagens, isso e aquilo. Então é mais ou menos isso aí. Eu vou mandar um abraço também para o Wesley Matheus, que mora no bairro, que mora na cidade Morada do Sol, São Paulo. Ele já um abraço a todos e ótima tarde.